no Rio Grande é 16. E isso eu perco voto no Rio Grande? Eu não perco voto no Rio Grande. Não perco voto, nem de negros e nem de brancos. Porque o Rio Grande do Sul, apesar do que dizem, é um estado que eu considero um nível de consciência muito grande. Quando eu fiz a minha campanha ao Senado, eu não fugi desse debate. Eu recebi de cada 3 gaúchos o voto de 2. De 6 milhões de gaúchos, 4 milhões votaram em mim. De 6 milhões, 4 milhões votaram. Fui o senador mais votado da história de todo o Rio Grande, defendendo essas posições. Então, o que eu estou explicando para vocês que a cota ela é muito mais social e respeita, inclusive, aqueles que têm uma situação de vida bem melhor do que racial. Índio, uma população de índios, Toninho, no Brasil, chega em torno de 1%, né? Eles chegam a 1% das vagas. 1% nesse patamar de 25%, sem ferir os outros 50% e nem os outros 25%, que é a chamada cota social, para aqueles que a família, a renda per capita não ultrapasse a 1,5 salário mínimo. Renda per capita, não é a renda da família. Por isso que eu estou muito tranquilo, pessoal. Eu acho que nós faremos uma grande revolução, uma revolução nesse país, a partir dessa proposta aprovada aqui no Senado da República e sancionada pela presidenta Dilma. Só esses dados mais rápidos dos temas mais polêmicos. Claro que aqui a gente trata muito da questão dos indígenas também, e me impressiona a situação dos índios no Brasil. É uma situação, eu diria, desesperadora. Se alguém me disse, não, mas o número de indígenas no Brasil subiu 250%. Eu digo, se você pegar 2 índios e dizer que agora tem 4, já subiu aí no mínimo 100%, né? Então, em relação aos povos indígenas, nós devemos muito ainda nesse país e temos que fazer muito, muito mais. Passa pela titularidade das terras, como também dos quilombolas, passa por um tratamento adequado no campo da saúde. O que eles me dizem quando vêm aqui, por exemplo, delegações... Aqui já tivemos mais de... Aqui não. Aqui em torno de 200 dá para colocar com os corredores, mas aqui no auditório Petrônio Portela, mais de 1.000 índios discutindo a situação deles. Eles se sentem invadidos no seu habitat natural e quem leva as doenças para lá é os não-índios. E me assustou o número de índios que se suicida, principalmente de jovens indígenas, que aqui, naturalmente, a comissão debate e vai na FUNAI e vai nos órgãos do governo na busca de soluções. Mas deixa eu avançar um pouquinho mais em matéria da comissão. Vocês veem ali a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Por que é importante e legislação participativa? Vocês devem ter visto lá na Câmara que qualquer entidade de caráter nacional pode apresentar projeto aqui, vem para a presidência indica o relator, que é um senador, e esse projeto começa a tramitar em todas as comissões, de autoria daí, então, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Essa comissão faz muita audiência pública, e agora começaram a questionar, inclusive, as audiências públicas. Qual o objetivo da audiência pública? O que eu chamo é dar palco para quem não tem palco, é dar oportunidade para quem não tem oportunidade. Quantas audiências públicas fizemos aqui, por exemplo, em relação às pessoas com deficiência? Para aprovar a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, por exemplo, foram inúmeros debates até que ajustamos e aprovamos. Aqui, eu diria, todos têm um espaço. O Álvaro aqui, presidente da Anfip, quantas reuniões aqui com o movimento sindical, quantas reuniões para provar que a Previdência é viável, que não é deficitária, quantas reuniões para provar que esse tal de fator previdenciário, que eu considero um crime que é cometido contra o assalariado brasileiro, né? Cheguei a dizer esses dias, se me provarem, e vou repetir aqui para eles, e disse dessa tribuna aqui que eu estou agora, desse microfone, se alguém me provar que a Previdência urbana, onde aplica um fator, é deficitária, eu renuncio o mandato, porque o superávit vai de 13 a 15 bi. E dizem, de forma descarada e mentirosa, e a imprensa publica, de que o fator tem que ser mantido, porque senão os trabalhadores da área urbana terão um déficit. E, ao mesmo tempo, eles reconhecem que é 1 bi por ano, se eu acabar com o fator. Que seja 2 bi por ano. Eu ainda teria um superávit no mínimo de 10, 12 bi nessa área correspondente, né? Então, o nosso papel aqui é um pouco isso, pessoal. Eu quero sintetizar, se tiver alguma pergunta pode fazer, mas eu quero só dizer para vocês uma coisa. Nós, aqui nessa comissão, pautamos a nossa trajetória com alguns princípios. Primeiro, da onde eu vim e por que eu estou aqui.
Cada dia que eu estou aqui, eu procuro sempre lembrar da onde eu vim e por que eu estou aqui. Isso eu procuro lembrar sempre. E você sabe de onde eu vim. 10 irmãos, pai e mãe analfabetos. Segundo, a coerência do homem público. Quando começou, mesmo no campo da oposição e mesmo no momento em que ele é situação. E o terceiro, que eu sempre defendo, o homem público tem que defender causas e não coisas. É isso que faz a diferença. E, por fim, eu diria que todo militante dos direitos humanos, ele tem que pautar a sua vida pensando no bem das pessoas. Eu sou daqueles homens que não acredita que o mundo será bem melhor um dia quando as pessoas mudarem por dentro, no espírito, na alma, no coração, naquilo que sentem e percebem e agem. E sempre procurar amar o próximo como ele gostaria que amasse a eles mesmos. Sejam bem-vindos, essa é a comissão de vocês. Só dizer que os convidados aqui, o Toninho, do DIAP, Departamento Sindical da Assessoria Parlamentar, e o nosso Álvaro é o presidente da Anfip, que tem um belíssimo trabalho aí apresentado recentemente, mostrando que a Previdência brasileira é viável e é superavitária. Gente, eu acho que, enquanto o senador se articula aqui, vamos organizar um bloco de perguntas, né? Se o senador nos honra, né, com a interlocução. E o importante é que vocês falem. Eu não vou perguntar absolutamente nada. É convosco. Essa é a oportunidade de vocês. Perguntem o que quiserem. E eu falei que nem o Brizola, e eu respondo o que eu quiser também. Isso é coisa do Brizola. Tu fazia uma pergunta para ele, ele falava, mas ele dizia o que ele queria dizer, e não a pergunta que veio. Os microfones estão funcionando. As perguntas serão escritas ou já podem ser direcionadas? Para mim, é indiferente. Vai ser mais rápido, eu acho que eu uso o microfone, só tentando ver aqui. Então, acho que eu vou começar fazendo a primeira. Vai lá. Pode ser? Pode. Boa tarde, é um prazer estar aqui com o senhor e aqui nesta casa. Eu sou Fernando Prata e eu trago uma pergunta que, na verdade, me provocou bastante, talvez por ter ouvido parte do seu comentário, do qual o senhor estava discursando lá na casa agora há pouco. E é uma questão que eu estou envolvido diretamente, por estar no Conselho, e seria a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem toda uma prerrogativa, e a gente tem um histórico de construção que pauta por esse princípio dos direitos humanos. Houve uma luta muito grande para que isso fosse estabelecido, e a gente sabe que tem pressões muito grandes para que isso seja revisto e até mesmo alterado, e nos discursos mais radicais que seja revogado o Estatuto da Criança e do Adolescente. E principalmente a idade mínima, né? Exatamente, a questão da penalidade, né? E aí eu gostaria de saber o posicionamento do senhor e de que forma a gente pode encarar esse posicionamento da sociedade e de que setores praticamente eles vêm, para a gente entender melhor isso. De forma muito rápida. Eu dizia outro dia aqui, vou tentar resumir com 3 frases. Quando há um crime hediondo, e nós todos condenamos, a direita vem e quer aprovar a pena de morte. E nós estabelecemos aqui uma trincheira contra a pena de morte, porque nós sabemos, inclusive a realidade dos países mais desenvolvidos, que quem vai mesmo para a cadeia e acaba sendo decapitado, ou seja, morre, isso não é os ricos, não é o poder. Quem morre principalmente é assassinado, eu uso o termo assassinado, os que menos têm. Primeiro. Segundo, vocês viram que houve uma greve forte recentemente. O que aconteceu que a direita fez? Está numa carga aqui que vocês não imaginam, inclusive nessa comissão. Porque eu entrei com o requerimento para que a lei de greve viesse para cá. E aqui eu vou fazer o debate com a sociedade. Todo mundo vai falar quem é contra ou a favor. Eles não querem que eu faça o debate aqui, não querem audiência pública e querem votar na correria um projeto de lei que proíbe a lei de greve no Brasil. Que eu vou fazer de tudo para que isso não aconteça. Como eu disse, fiel às minhas origens.
Eu vim do movimento sindical. Eu fui presidente da única central unitária do Rio Grande, secretário da CUT a nível nacional. E aí eu dou o exemplo agora da questão de diminuir a pena e a responsabilidade da nossa juventude. Sou radicalmente contra. Sou radicalmente contra. O pronunciamento que fiz agora no plenário, construído pela consultoria, ele vai na linha de que nós temos que achar forma de recuperar a nossa juventude. Recuperar. E como é que eu acho que você recupera a juventude? Não vai ser você fazendo como é no Brasil, uma cela que cabe 20 pessoas, você bota 100 pessoas. Você bota um menino lá, um jovem, ele sai de lá, e sim, profissional do crime. Eu invisto muito no ensino técnico. Nós temos que achar formas de garantir para a nossa juventude o ensino técnico, e por isso eu apresentei o Fundep, um fundo de investimento no ensino técnico que vai gerar 9 bilhões de reais para ampliar a formação da nossa juventude. E por que eu digo isso? Porque eu vim do ensino técnico. Eu era vendedor de frutas na Feira Livre em Porto Alegre com 9 anos de idade. É a vida, é a sobrevivência, né? Calcule, como eu disse, pai e mães analfabetos, mas eu não vejo, você não imagina a minha alegria quando eu, com 12 anos, fiz um teste em Caxias, numa escola técnica muito disputada, e meus pais moravam em Caxias, né? E meu pai chega para me levar para casa. Só de lembrar, eu me controlo para não me emocionar. Ele diz: Renato, você vai poder voltar para casa, você passou e vai fazer teu curso técnico. Calcula, longe de 9 irmãos, com 9 anos. Eu era um moleque, né? Mas estava ali fazendo pela vida. E voltei, passei e me formei. E daí, quando eu estava na indústria, eu ganhava em torno de 10 salários na época em que acabei virando sindicalista e estou no parlamento há tantos anos. Então, acho que a formação, a educação, o investimento é fundamental para a recuperação da nossa juventude e não querer botar na cadeia a criança, como disse uma vez o Lula, e corretamente. Daqui a pouco vão dizer que é 12, dizer que é 10, daqui a pouco é 8, daqui a pouco é 6. E a sociedade não assume as suas responsabilidades. Então, tudo que eu falei na tribuna foi nessa linha que eu termino o meu pronunciamento, mostrando essa realidade e que nós temos que investir cada vez mais na educação. O ensino técnico seria o caminho de que essa meninada com 12, 14, 16 se forme e, quando chegar no 18, possa trabalhar. E, claro, que falei também lá, e assumo que eu falei lá, vocês já tinham saído, a minha preocupação com as drogas, né? E eu disse lá no encerramento, e vou repetir aqui agora. Eu fui recentemente lá no Rio Grande, na casa de uns antigos amigos meus, mais ou menos no padrão de vida já classe média alta. E fiquei assustado quando eu vi um menino, devia ter uns 11 anos, circulando pela casa e me ofereceu, inclusive, um copo de uísque na mão. Uísque, não estou falando drogas ilícitas. E eu falei na tribuna, eu tenho uma preocupação muito grande com a droga lícita e ilícita, porque você começa tomando uísque com 9, 10 anos, pode saber que por crack você não está muito distante. Então, todo cuidado é pouco nesse aspecto também. Feito, meu amigo. Que assim, causa uma sensação só para... porque a gente tem esse discurso do contrário, e foi bom que ficou claro, né? Porque quando a gente ouviu, você ouviu uma parte, né? E aí essa questão do ensino técnico e o posicionamento contrário, isso é importante, vindo de uma figura como o senhor, porque a gente tem um setor muito forte, principalmente em São Paulo, que tem defendido isso, né? Então foi uma preocupação muito grande que a gente até teve de trazer isso aqui. Não, fez em bem, discussão. fez bem. Eu te digo, um presidente de Comissão de Direitos Humanos, se tiver uma posição diferente como ela, demitam ele, que ele deve ir para outra comissão, mas não aqui. Isso, obrigado. Oi, boa tarde, eu sou a Paula, eu faço gestão de políticas públicas, prazer. Na verdade, eu tenho uma questão que eu não sei se cabe aqui dentro, mas eu vou abordar, que é em relação ao que eu vou estudar agora no próximo semestre sobre as políticas públicas relacionadas à migração, porque eu entendo que a migração é uma questão muito complicada, tanto da defesa civil quanto a questão dos direitos humanos, de que forma que é tratado aqui dentro, na casa, como que é feita essa discussão e qual que é o tipo e nível de participação no caso de quem
porventura gostaria de se regularizar? Você tem algum tipo de discussão aqui dentro em relação a isso? E como é que é o procedimento de justiça?